A porta do quarto abriu-se de repente, sem um toque na maçaneta, e lá estava ele, o pai do meu colega de quarto, alto e imponente, com os olhos fixos em mim e no rapaz ao meu lado, os nossos corpos entrelaçados num abraço que não deixava margem para dúvidas. O ar congelou no pequeno apartamento em Lisboa, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som distante dos elétricos na Rua da Bica. Antes que pudesse reagir, o homem, que eu mal conhecia, soltou um rugido de fúria que ecoou pelas paredes finas, transformando um momento de intimidade em uma catástrofe irreversível. Meu nome é Tiago, tenho 24 anos, e vivo em Lisboa há 3 anos, desde que saí da pequena vila no Alentejo para estudar engenharia na universidade. Divido o apartamento com Miguel, um colega de curso extrovertido e de família abastada, cujo pai, o Sr. António, é um empresário conservador de Porto que aparece de surpresa de vez em quando para verificar o filho. Naquela tarde fatídica, Miguel tinha saído para uma aula, e eu, ingenuamente, convidei o João, um rapaz que conhecera numa festa underground no Bairro Alto, para um momento privado. Não esperava visitas, muito menos o pai do meu roommate invadindo o espaço como se fosse dono dele. O Sr. António, com o rosto vermelho de raiva, apontou o dedo para nós. O que é isso? No quarto do meu filho. Vocês são uns depravados. As palavras saíram como veneno, e João, apavorado, vestiu-se às pressas e fugiu escada abaixo, deixando-me sozinho para enfrentar a tempestade. Eu tentei explicar, gaguejando que era o meu quarto, que Miguel nem estava lá, mas ele não ouvia. Eu sempre soube que algo estava errado com você, Tiago. O Miguel me contou sobre as suas amizades estranhas. Mas isso é inaceitável. Ele pegou o telefone e ligou para o filho na hora, exigindo que ele voltasse imediatamente. Enquanto esperávamos Miguel, o ar no apartamento tornou-se sufocante. O Sr. António andava de um lado para o outro, murmurando sobre moral, família e tradição. Eu sentei na cama, o coração batendo forte, revivendo na mente os anos de luta interna para aceitar quem eu era. Cresci numa família católica devota, onde ser gay era sinônimo de pecado imperdoável. Meu pai, um agricultor rígido, sempre dizia que homens de verdade casam com mulheres e constroem famílias. Eu escondi minha orientação por anos, até vir para Lisboa, onde a cidade vibrante me deu um sopro de liberdade. Mas agora, tudo ameaçava ruir. Miguel chegou ofegante, os olhos arregalados ao ver o pai e eu no quarto. O que aconteceu? Perguntou, confuso. O Sr. António explodiu, contando tudo com detalhes exagerados, chamando-me de influência ruim. Miguel, para minha surpresa, defendeu-me inicialmente. Pai, o Tiago é meu amigo. Isso é a vida dele. Mas o pai cortou, amigo. Ele está corrompendo você. Eu pago esse apartamento para estudos, não para orgias. A discussão escalou, e eu vi nos olhos de Miguel um conflito que eu não esperava. Ele era hétero, mas tolerante, no entanto, sob pressão do pai, começou a hesitar. Aquela noite, após o Sr. António ir embora prometendo cortar a mesada se eu não saísse, Miguel e eu tivemos uma conversa tensa na cozinha. Tiago, eu gosto de você, cara. Mas meu pai. Ele é assim. Se ele parar de pagar, eu não consigo ficar aqui. Senti uma traição profunda. Miguel sabia da minha situação financeira precária, eu trabalhava meio período num café para pagar minha parte. Então você quer que eu vá embora? Perguntei, a voz tremendo. Ele baixou os olhos, talvez seja melhor por enquanto. Até as coisas acalmarem. Saí para caminhar pelas ruas íngremes de Alfama, o fado de um bar próximo, refletindo minha dor. Como poderia uma porta aberta destruir tudo? Pensei em João, que nem respondia minhas mensagens, provavelmente assustado. E em mim mesmo, valia a pena lutar por uma identidade que só trazia rejeição. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais. Voltei para casa tarde, encontrando Miguel dormindo, mas o apartamento já não parecia um lar. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. O Sr. António ligava diariamente, pressionando Miguel a me expulsar. Eu procurava outro lugar, mas os aluguéis em Lisboa eram absurdos. No trabalho, no café lotado de turistas, distraía-me servindo pastéis de nata, mas a mente vagava para o incidente. Um cliente regular, o Rui, um professor de história na universidade, notou minha distração.
Parece que o mundo caiu sobre você, Tiago. Contei uma versão editada, e ele, um homem gay assumido de 40 anos, ofereceu conselhos. A família e a sociedade vão testar você. Mas esconder não resolve. Inesperadamente, recebi uma mensagem do Sr. António: precisamos conversar. Amanhã, no meu hotel. Meu estômago revirou. Por quê? Para me humilhar mais. Mas algo na curiosidade me impulsionou a ir. No hotel luxuoso no Chiado, ele me esperava no lobby, sério mas menos furioso. Sente-se, rapaz. Começou a falar sobre o filho, sobre como Miguel era o herdeiro da empresa familiar, e como influências como eu podiam arruinar tudo. Mas então, surpreendentemente, revelou: eu sei o que é isso. Tive um amigo, na juventude. Mas escolhi o caminho certo, casei, tive filhos. Seus olhos traíam uma dor antiga. Você precisa escolher, Tiago. Ou isso destrói você. Saí dali atordoado. O homem que me julgava carregava o mesmo segredo. Isso explicava a raiva excessiva, projeção de seus próprios demônios. Mas suas palavras ecoavam: escolha. Voltei para o apartamento, encontrando Miguel embalando coisas. Pai disse que se você ficar, ele corta tudo. A traição doía, mas entendi. Miguel, dependente financeiramente, priorizava a família. Vou embora amanhã, disse eu, o peito apertado. Empacotar minhas poucas pertences foi como desmontar uma vida frágil. O apartamento, com vista para o Tejo, havia sido meu refúgio, agora, era uma prisão de memórias amargas. Miguel ajudou em silêncio, evitando meus olhos. Desculpa, Tiago. Não é pessoal. Mas era, ele escolhia o conforto sobre a amizade. Saí carregando malas para um hostel barato em Moraria, onde o barulho das festas noturnas misturava-se ao meu insonia. No hostel, dividi quarto com mochileiros estrangeiros, mas a solidão pesava. Liguei para minha mãe no Alentejo, mas não contei a verdade, disse que era por problemas financeiros. Ela, viúva e devota, sempre suspeitara de algo, mas nunca confrontara. Volta para casa, filho. Aqui é seguro. Mas segurança significava sufoco, a vila pequena, os olhares julgadores, o casamento arranjado que ela sonhava. No café, Rui tornou-se um aliado inesperado. Após o expediente, conversávamos sobre história portuguesa, e ele compartilhava suas experiências. Eu saí do armário aos 30, após um casamento falido. Perdi amigos, família me renegou por anos. Mas ganhei liberdade. Seus olhos brilhavam com resiliência. E você, Tiago? O que vai fazer? Contei sobre o Sr. António e sua confissão velada. Rui riu amargamente, hipocrisia clássica. Muitos homens como ele vivem vidas duplas. Inspirado, decidi confrontar João. Encontrei-o num bar no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. Ele estava com amigos, rindo, mas ao me ver, endureceu. Tiago, aquilo foi loucura. Não quero drama. Expliquei o caos que se seguiu, mas ele cortou: eu sou discreto. Não posso me envolver com alguém exposto assim. Outra rejeição. Saí dali sentindo-me um pária, até na comunidade, o medo reinava. Dias depois, Miguel ligou: pai quer te ver de novo. Diz que é importante. Relutante, fui ao Porto, onde a família morava numa casa elegante no Foz do Douro. O Sr. António me recebeu no escritório, fotos de família ao redor, esposa sorridente, filhos perfeitos. Sente-se. Ele ofereceu um emprego na empresa, assistente administrativo, com salário decente. Mas com condições: discreto, nada de isso no trabalho, e longe do Miguel. Era uma oferta tentadora, mas cheirava a controle. Porquê? Perguntei. Ele hesitou: porque vejo em você o que eu fui. Quero te salvar do erro. A conversa revelou camadas. António havia amado um homem na universidade, mas a pressão familiar o forçou a casar. Foi a escolha certa. Tenho uma vida estável. Mas sua voz tremia, traindo arrependimento. E se não fosse, indaguei. Ele ignorou, insistindo na oferta. Saí confuso. Aceitar seria trair-me, mas recusar significava incerteza.
De volta a Lisboa, no hostel, refleti sobre escolhas. Rui me convidou para um evento LGBT no Time Out Market, onde ativistas falavam de direitos. Lá, conheci o Pedro, um advogado de direitos humanos, charmoso e assumido. Conversamos horas sobre discriminação, e pela primeira vez, senti conexão sem medo. Você parece carregado de pesos, disse ele. Contei minha história, e ele ouviu, empático. A sociedade muda, mas devagar. Cabe a nós lutar. Mas o destino conspirava. Miguel apareceu no hostel, bêbado e arrependido. Tiago, errei. Pai me manipulou. Volta, por favor. Revelou que discutira com o pai, defendendo-me. Ele admitiu que exagerou por medos próprios. A reconciliação era tentadora, mas eu via as fissuras. Miguel ainda dependia do pai. Aceitei voltar temporariamente, mas com condições: independência. No apartamento, a tensão persistia, mas Miguel esforçava-se para apoiar. Ligou para o pai, dizendo que eu ficava. António reagiu mal, ameaçando cortar laços. Então corte, disse Miguel, surpreendendo-me. Pela primeira vez, via nele coragem. Porém, a paz durou pouco. João reapareceu, mandando mensagens apologéticas. Encontrei-o, e ele confessou: fiquei com medo, mas penso em você. Um beijo impulsivo no mirador da Senhora do Monte selou uma reconciliação frágil. Mas agora, com Miguel sabendo tudo, o apartamento tornava-se um campo minado. Rui, sabendo das novidades, alertou: cuidado com triângulos. Família, amigos, amores, tudo colide. Ele tinha razão. O Sr. António, furioso com a rebeldia do filho, planejava uma visita surpresa. A visita do Sr. António veio como um furacão. Ele chegou sem aviso, batendo na porta com força. Miguel abriu, e o pai entrou marchando, ignorando cumprimentos. Então é assim. Desafia-me pela aberração desse rapaz. Apontou para mim, que estava na sala lendo. Miguel defendeu: pai, pare. Tiago é família agora. Mas António explodiu: família. Ele é o problema. Vai destruir sua vida como destruiu a dele. A discussão escalou para gritos. António revelou mais: eu sei do que falo. Perdi um amigo por isso, ele acabou sozinho, rejeitado. Seus olhos úmidos traíam que o amigo era amante. Pedi para falar a sós com ele. Na cozinha, confrontei: o senhor viveu o mesmo. Porque me odeia. Ele admitiu: porque você me lembra o que eu sacrifiquei. Casei com sua mãe, Miguel, por dever. Mas o amor era outro. A confissão chocou. Ele havia reprimido por décadas, projetando dor em mim. Saí dali abalado, mas empático. António era vítima do sistema, sociedade patriarcal, igreja opressora. Mas suas escolhas machucavam outros. Miguel, ouvindo de parte, confrontou o pai: você mentiu toda a vida. Hipócrita. António saiu batendo a porta, deixando um vazio. Nos dias seguintes, Miguel processava a revelação. Meu pai gay. Explica muita coisa: a rigidez, as brigas com mãe. Nossa amizade aprofundou, ele questionava próprias crenças. Talvez eu seja mais aberto do que penso. Mas a família desmoronava, a mãe ligou, confusa com as brigas. João e eu nos aproximávamos, namorando discretamente. Passeios no castelo de São Jorge, jantares em tascas. Mas ele pressionava por compromisso: quero assumir, Tiago. Eu hesitava, traumatizado pelo incidente inicial. E se mais portas se abrirem? Rui aconselhava: assumir é libertador, mas timing importa. Uma crise surgiu. António cortou a mesada de Miguel, forçando-o a trabalhar. Miguel, inexperiente, lutava no mesmo café que eu. Isso é humilhante, reclamava. Culpei-me, mas ele negou: não, é o wake-up call. Pai me controlava. Pedro, o advogado, entrou mais na minha vida. Ajudou com conselhos legais sobre discriminação. Se António te ameaçar, podemos agir. Mas era atração mútua. João notou, ciumento: quem é esse Pedro? Discussões surgiram, testando nosso relacionamento.
Numa noite chuvosa, António reapareceu, arrependido. Errei com vocês. Conversamos longamente. Ele planejava terapia, talvez contar à esposa. Mas não sei se aguento as consequências. Miguel abraçou o pai, vamos juntos. Um momento de cura, mas frágil. Porém, a sociedade interferia. No café, clientes conservadores sussurravam sobre os gays do apartamento. Um vizinho reclamou ao proprietário. Pressão externa crescia, e quando preconceitos enraizados. Eu decidi contar à minha mãe. Liguei, voz tremendo, mãe, sou gay. Silêncio, então choro, sabia, filho. Mas rezo para você mudar. Rejeição doía, mas era passo adiante. João propôs morarmos juntos. Deixa esse caos. Tentador, mas significava abandonar Miguel. Escolha difícil, lealdade versus amor. A proposta de João pairava como uma espada. Morar juntos em Belém, num apartamento modesto, parecia idílico. Mas Miguel precisava de mim, com o pai em crise, ele se apoiava na amizade. Se você for, fique sozinho, disse. Dividido, adiei a decisão. António progredia, começou terapia em Porto, compartilhando com a família. A esposa, chocada, considerava a separação. Anos de mentiras, lamentava. Miguel viajava fins de semana para apoiar. Família em pedaços por segredos. No trabalho, uma promoção veio, gerente assistente. Estabilidade financeira permitia independência. Rui parabenizou, você cresce nas adversidades. Mas Pedro complicava, jantares profissionais viravam flertes. Tiago, a química. Confessei a João, que explodiu, traição emocional. Brigamos feio, ele saindo furioso. Reconciliamo-nos, mas sementes de dúvida plantadas. Sociedade ampliava conflitos, uma marcha LGBT em Lisboa virou alvo de protestos conservadores. Participei com Pedro, sentindo empoderamento. Mas fotos vazaram, e minha mãe viu, vergonha para a família. Deserdou-me verbalmente. Miguel, solidário, organizou jantar de reconciliação com o pai. António veio, humilde, desculpe, Tiago. Minha raiva era medo. Compartilhamos histórias, construindo pontes. Mas ele avisou, a sociedade não perdoa fácil. Escolhas têm preços. João pressionava, escolha, eu ou esse drama familiar. Ultimato forçou decisão. Escolhi amor, mudei para Belém com ele. Miguel entendeu, mas doeu, boa sorte, irmão. Nova vida, apartamento acolhedor, rotinas compartilhadas. Mas adaptação difícil, João, possessivo, questionava amizades. Pedro ainda liga. Insegurança crescia. António surpreendeu, ofereceu emprego verdadeiro, sem condições. Provei que mudei. Aceitei, comendo em Porto. Lá, vi a sua luta, divórcio iminente, filhos divididos. Miguel, agora independente, trabalhava em startup. Mas traição veio, João, num momento de fraqueza, confessou a fé com ex, foi erro, perdoa. Dor imensa, após tudo, outra ferida. Confrontado, ele culpou o stress, sua bagagem emocional pesa. Saí, vagando pelas praias de Cascais, questionando escolhas. Rui consolou por telefone, amor exige vulnerabilidade, mas não abuse. Voltei, perdoando condicionalmente. Mas confiança abalada. A confiança fraturada com João levava a brigas constantes. Pequenas coisas explodiam, atrasos, mensagens. Você não confia em mim, ele gritava. Eu retrucava, após o que fez. Terapia de casal sugerida por Pedro, que se tornara amigo platônico. António finalizava divórcio, vivendo sozinho. Visitava Lisboa, compartilhando sabedoria, não repita meus erros. Viva autêntico. Inspirador, mas sua solidão assustava. Miguel namorava uma garota progressista, apoiando causas LGBT. Graças a você, abri olhos. Amizade renascia, jantares conjuntos. Mas crise, João, insatisfeito, propôs abertura no relacionamento.
Para aliviar pressão. Recusei, vendo como fuga. Discussão culminou em separação temporária. Fiquei com amigos, refletindo. Sociedade testava, no trabalho, boatos sobre minha orientação levaram a demissão velada. Não se encaixa na cultura. Discriminação ilegal, mas prove. Pedro ajudou com processo. Vitória, indenização, novo emprego em ONG LGBT. Empoderamento. João voltou, arrependido, errei. Quero monogamia. Reatamos, mas cautelosos. Família, mãe ligou, reconciliando, aceito você, filho. Milagre, após conversas com padre progressista. António assumiu publicamente a entrevista, sou gay, vivi mentindo. Escândalo, mas apoio veio. Alta, todos pareciam curar. Com o tempo, feridas cicatrizavam. João e eu construímos vida estável, casando numa cerimônia simples em Sintra. Miguel foi padrinho, António presente, orgulhoso. Mas reflexões persistiam, preços pagos, amizades testadas, famílias abaladas, corações partidos. Sociedade evoluía, mas preconceitos permaneciam. António encontrou amor tardio, com parceiro. Nunca é tarde, dizia. Eu, na ONG, ajudava jovens como eu fora. Mas a pergunta ecoa, foi certo o Sr. António reprimir por décadas, priorizando família sobre si mesmo?